isso no contexto do crime organizado. A minha dúvida é como é que o Poder Judiciário pode atender essas mulheres e pode proteger? Porque ele está lá dentro, mas ele pode mandar matar, mandar bater nela aqui fora. Como é que funciona isso? É uma pergunta muito boa, muito qualificada. Nós temos várias questões de políticas em relação à criminalidade, o aspecto de estudo sobre a criminologia, né? O impacto do crime organizado em relação à expansão da vida em sociedade, o controle social sendo afetado por organizações criminosas, né? E no Brasil, nós temos identificadas várias facções criminosas altamente bélicas, né? Fortes em armamentos e no medo elas impõem àquela comunidade, né? E isso faz com que homens e mulheres fiquem refém dessa organização paralela, dessas organizações criminosas. E, bom, a sua pergunta é muito interessante, Bárbara, porque você põe homens e mulheres, ou seja, a sociedade, ela fica, por vezes, refém dessas organizações criminosas, precisando de uma atuação forte e inteligente por parte do Estado, uma política de investigação inteligente, rápida, né, e que dê resguardo à população. Isso tem sido objeto de debates, de estudos e aprofundamento tanto no Ministério da Justiça, tanto por parte do Judiciário Nacional, nessas temáticas de proteger a sociedade dessas facções criminosas. E da dificuldade que o Estado tem em fazê-lo, né, em combater com eficiência essas organizações criminosas, são muito ricas, né, e muito respaldadas financeiramente e através de armamentos também, exercendo pressão, coerção e força e medo sobre a sociedade, que por vezes não registram a ocorrência por medo, ficam refém dessas organizações. Bom, se é a sociedade vítima, aí você foi mais além, você qualificou a pergunta, e as mulheres? Mulheres que são mulheres de membros dessas facções, dessas organizações criminosas. Bom, é um grau a mais de dificuldade para essas mulheres, que o raciocínio ele é o mesmo. A mulher, ela, além de todas as dependências na violência doméstica em relação a homens que não são membros dessas organizações criminosas, ela tem o fator medo maior ainda, mais qualificado, aumentado, porque além da dependência emocional que as mulheres têm em relação a esses homens nos relacionamentos abusivos, na dependência econômica, na preocupação com relação aos filhos, já tem uma preocupação mais acentuada com relação à integridade física dela, né? Com relação à própria vida, de maneira mais acentuada ainda que em relacionamentos com não membros de facções. Então você tem um fator de preocupação mais relevante para as autoridades públicas que devem resguardar mais ainda, de forma mais eficaz, essas mulheres vítimas da violência doméstica que são casadas ou que têm uma convivência com membros de facção. Ameaças por parte deles, né? Para que elas não terminem o relacionamento, para que elas trabalhem para eles, né? Para que elas façam o que eles queiram. Então, nós estamos, o judiciário e as políticas públicas estão avançando no sentido de qualificar as forças de inteligência da polícia. A patrulha Maria da Penha. Então, você tem, quando a pessoa do agressor, ele vê a polícia, a força policial, a força do Estado chegando à sua residência, à sua casa, policiais armados, né? Uma estrutura de força policial, do poder de polícia do Estado, isso exerce uma pressão psicológica e uma prudência por parte do agressor no sentido de não praticar aquela violência contra a mulher. Isso é um freio psicológico, só a presença da polícia já é um freio psicológico à pessoa do agressor, e também as vítimas que se sentem mais seguras, né, mais protegidas quando a patrulha Maria da Penha vai à casa da vítima, né? Então, essa patrulha Maria da Penha está sendo qualificada, passando por cursos de qualificação cada vez mais especializados e aumentando essa quantidade, esse efetivo de policiais militares no combate à violência doméstica. Então, Bárbara, a vítima, o Estado tem que identificar, por exemplo, a autoridade policial. O que eu sugiro? Que a autoridade policial, quando entrevista a mulher vítima, quando ela comparece à delegacia, quando ela registra ou para a polícia militar,
que eles perguntem: a senhora tem algum medo específico em relação à pessoa do agressor? Pode também perguntar: ele pertence a alguma facção criminosa ou já pertenceu? Porque ela não vai querer falar, então já pertenceu, tem um risco a mais. Se ela falar que tem e não quiser falar, provavelmente também signifique que ele tem algum tipo de envolvimento com relação a essas facções criminosas. Porque por vezes a gente vê que a mulher chega aqui e fala: olha, ele falou que se eu largasse ou se eu fizesse tal coisa, ele ia dar recado para uma organização criminosa que viria atrás de mim. Às vezes elas falam realmente isso.